Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Mais um encontro do programa Momentos Espirituais, e hoje nós nos recordamos daquele cantor. O Marcos, me ajuda, como é que chama aquele cantor que cantava aquela música assim: você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Não é o Moacir Franco. Você é isso, uma nuvem calma. É um senhor até meio... Paz do Meu Amor. O Taiguara, mas tinha um cantor, um outro cantor que interpretava, né? Ah, mas é o Luiz Vieira. O Luiz Vieira que cantava. Mas o pensamento que eu vou falar é do Taiguara mesmo, é isso mesmo. O Taiguara tem um pensamento que ele diz assim: no relacionamento um relacionamento a dois, né? Relacionamento de um casal, por exemplo, né? Então ele diz assim, que saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou. Então, no relacionamento a dois, saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou. Só que hoje, como é a nossa despedida do nosso querido Fábio, que faremos o programa ao vivo e presencial, que o nosso querido Fábio vai iniciar uma nova jornada de trabalho com a sua família lá na Alemanha, e é evidente que todos nós desejamos o melhor, tudo o que for de melhor para você e para os familiares, né? Só que aí eu discordo um pouco do poeta, né? Porque o poeta diz que no relacionamento a dois, saudade é aquilo que fica daquilo que não ficou. Mas no relacionamento entre amigos, saudade é aquilo que fica daquilo que ficou. Daquilo que ficou, daquilo que permaneceu, daquilo que foi plantado em nossos corações, daquilo que a Cora Coralina nos define tão bem, quando ela diz que a vida só vale a pena ser vivida quando tocamos o coração daqueles que cruzam o nosso caminho. E eu não preciso lhe dizer que o meu coração e o coração de todos que convivemos com você esse tempo todo foi tocado. Muito bom. Então hoje nós vamos fazer o programa baseado no capítulo 24º de O Evangelho segundo o Espiritismo, e isso na primeira hora. E na segunda hora nós vamos estudar o capítulo 19 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado A Jovem Desencarnada. E no capítulo 24º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar não coloqueis a candeia
debaixo do alqueire. Eu preciso de uma cópia, porque o meu evangelho, eu estou na roça aqui agora, que eu vou ter que fazer. Tem aqui, ó. Beleza. Obrigado. Sem problema. Não sei se vocês repararam, eu tinha percebido que do capítulo 22 até o 26, inclusive, 22 a 26, não tem instruções dos Espíritos. Não tem. Eu pensava que era só no capítulo 22. Aí depois eu fiquei prestando mais atenção, aí o 23 não tem, 24 não tem. Entendeu? 25 e 26 também não. Porque é interessante, porque os conceitos de Jesus, quer dizer, quando Kardec faz o Evangelho, segundo o Espiritismo, muitas máximas, muitas definições, muitas colocações, muitas reflexões do Mestre, elas são deduzíveis umas das outras. Então, você, por dedução, você tira uma reflexão de outra. Então, talvez por esse motivo que o Kardec, esses capítulos, ele achou melhor não colocar instruções dos espíritos, porque nos capítulos precedentes, talvez porque ia se tornar repetitivo, porque nos capítulos precedentes, muitos conceitos, os benfeitores espirituais ampliam os conceitos do Mestre. Muito bem. Então ele diz assim, lá e a passagem que se encontra lá no Sermão do Monte, né, que o Sermão do Monte, como todos sabemos, envolvem os capítulos 5, 6 e 7 das anotações do evangelista Mateus. E ele diz, o Mestre diz: não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas coloca-se sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na mesa. E lá em Lucas nós vamos encontrar o seguinte: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem, vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Isso se encontra em Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Então, esse negócio de nada de oculto que deva ser conhecido, tem até uma história que eu vou contar com o objetivo para descontrair, que tinha uma senhora que uma vez ela deu a declaração que é muito perigoso, era muito perigoso ficar perto do Chico, porque o Chico, numa determinada ocasião, o Chico leu o pensamento dessa senhora e ele falou, né? Falou discretamente o que estava acontecendo e tal, só que ela sabia que era com ela a história, né? E aí então ela falou: mas olha, ficar perto do Chico é um perigo. Então imagine vocês, né? Eu só estou comentando descontraídamente porque vejam vocês que o próprio Mestre diz que não há nada de secreto que não deva ser descoberto, e nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Ou seja, mesmo as nossas sombras, aquilo que nós trazemos no nosso inconsciente, aquilo que só nós e Deus sabemos, nós e Deus, e os benfeitores espirituais também sabem, porque os benfeitores têm acesso ao nosso pensamento, né? Só que como eles têm muito amor, eles são discretos, eles não ficam fazendo fofoca, né? Porque fofoca não é coisa de espíritos superiores, né? Mas, então, os benfeitores espirituais sabem. Nós achamos que é só Deus que sabe,
Mas na verdade é Deus e os benfeitores espirituais. Eu já peguei isso. Às vezes alguns irmãozinhos espertos. Algum espírito menos evoluído desencarnado, é isso? Também percebe, exatamente. Porque, muitas vezes, porque tá no mesmo padrão vibratório, aquela coisa toda, que nós, muitas vezes, envolvidos em nossas sombras, nós nos sintonizamos, entramos em sintonia com espíritos, vamos dizer assim, da mesma faixa de evolução. E, bem lembrado, viu, Fátima? Pois não, Afonso? Eu queria lembrar a condição da nossa evolução à época do Cristo, quando ele nos reporta ele nos coloca essa afirmativa, e a realidade espiritual que é muito mais ampla. E nós estávamos numa condição de pouco conhecimento espiritual, estávamos iniciando a nossa viagem, a nossa evolução espiritual. Então, como ele poderia dizer, de que forma ele poderia nos dizer que o pensamento, ele tem consistência e forma no plano real da vida, que nós estamos situados numa condição reencarnatória que nos limita a visão e a percepção, mas que tudo aquilo que nós sentimos e pensamos, damos forma, é temporária, de acordo com a nossa evolução, mas ela existe, ela passa a existir durante o momento. Então, e ela pode ser captada e reconhecida por aqueles que se encontram no mundo espiritual. No mundo espiritual. Exatamente. Então nada pode ser oculto. E eu me lembro, eu era muito jovem. Faz 7, 8 anos, né? Faz 7 a 8 anos. Na faixa dos 17 ou 18 anos, e eu ouvi isso numa preleição, dizendo que o pensamento tem forma, ele existe, ele tem cor, ele passa a existir. Tem cheiro também, né? Tem cheiro também. Tem cheiro. Fiquei muito assustado, porque é uma idade onde o pensamento tem uma liberdade 17 anos. Um pouco assustadora. Pensamento, vamos dizer assim, envolvido pelos hormônios, né? Os hormônios todos chegando, batendo as portas, e aí o expositor me dizia que tudo que a gente pensa concretiza e passa a existir no plano espiritual. Pelo menos com 17 anos você já estava ouvindo preleção, né? Já estava. Isso já é bom demais. Mas eu fiquei tão assustado, Fábio, que você não faz, eu fiquei uma semana em estado de choque. Então, e esse susto que você se refere é semelhante ao susto que aquela senhora levou, né? Que aquela senhora teve, né? Exatamente. Não, e a outra analogia que eu ia completar, além desse parecer que você colocou, o Afonso, que você até me antecedeu, foi muito bom, que a analogia aqui das reflexões do mestre, né? Por isso que os conceitos são semelhantes e ao mesmo tempo profundos e ao mesmo tempo interligados. Então, num determinado momento, todos sabemos, João 8,32, né? Tem alguns que são muito chamativos, inclusive o presidente eleito Bolsonaro, ele faz sempre referência a João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quer dizer, nada há de secreto que não deva ser descoberto. Ou seja, nós estamos buscando a verdade. E mesmo as nossas sombras, que às vezes nós escondemos, que nós colocamos lá num cantinho escondido, mais dia ou menos dia nós vamos ter que encarar essa sombra. Nós vamos ter que colocá-la face a face conosco mesmos e enfrentar. E quando você busca enfrentar essa verdade, ou você busca conhecer essa verdade, você já está no caminho dela se libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vê que é um negócio, é um pensamento que é válido
para múltiplas funções, múltiplas situações em que nos encontremos. Imagine você, o jovem que está lá envolvido com os vestibulares, né? O meu filho está lá estudando lá no cursinho, e então ele está se dedicando absurdamente. O que ele está fazendo? Ele está buscando a verdade. E quanto mais ele busca a verdade, mais conhecimento ele adquire. Isso vai fazer com que ele, fazendo os exames e superando os exames, essa superação dos exames vai ser a libertação. Vai abrir portas para ele. Exatamente. Ele vai voar. Exatamente. Então, isso no aspecto material, no aspecto intelectual. Agora, quando você transmite, quando você busca, leva esse conceito para outras situações do cotidiano, ou mesmo análises de autopsicanálise, por exemplo, isso também vale. Você percebe? Então, veja você que os conceitos do mestre, eles são muito mais profundos e muito mais interligados do que parecem. E vinculados à saúde integral, não é? Saúde integral. Porque um dos pilares da doutrina dos espíritos, que é absolutamente a revivência dos ensinos do Cristo, nos propõe o autoconhecimento, nos propõe a reforma interior. Agora, como que você reforma alguma coisa se você não a conhece? Então é um convite constante para que nós nos conheçamos. E em nos conhecendo vamos encontrar erros e acertos. Somos caminheiros da evolução por múltiplas existências. Temos frutos e espinhos. E é preciso encarar os espinhos desde que estejamos preparados, minimamente, para que nós nos tornemos seres mais saudáveis, né? Perfeito, a saúde integral. Saúde integral, eu acho que, não sei se foi essa referência que você quis fazer, que é o título de uma obra psicografada pelo Divaldo, O Homem Integral. O Homem Integral, bem lembrado. Que é da Joana de Ângeles, e que se não me engano, é a primeira obra da série psicológica. Muito bem. Hoje, para nós, é uma honra. Nós também estamos recebendo a visita, que nós desejamos que seja uma visita permanente, do nosso querido Leandro. E o Leandro é um aluno dedicado que está no segundo básico, no primeiro do aprendiz do Evangelho, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, muita alegria estar podendo participar pela primeira vez, uma honra, né? Participar com vocês e estar aprendendo, né? E quem sabe também contribuir um pouquinho com o pouco do conhecimento que nós temos. E como você mesmo disse, quem sabe seja a primeira de muitas vezes, né? Muito obrigado a todos. A voz bonita ele tem, né, Marcelo? Já está chegando, já chegou chegando, né, Marcos? Sim. Peraí, não entendi. Só para ressaltar, o Leandro também está colaborando com o Centro Espírita Paulo de Tarso, que ele começa também a fazer preleção aqui na capela, né? Maravilha. Bem, amigos, então essas são as nossas considerações iniciais e gostaria de ouvi-los acerca desses conceitos do mestre. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Fábio, Fátima, Presidente Prudente, Goiânia. Vamos lá, Fábio. Marcelo, eu sempre reflito sobre esse ensinamento do mestre, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E tem alguns outros que são muito parecidos com esse, né? Como brilhai a vossa luz, né? Que ele fala. Mas também tem alguns que são antagônicos, dá a impressão que são antagônicos, como não jogueis pérolas aos porcos, né? Ele fala assim, não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda. Não parece antagônico? Ele fala assim,
não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda, ou ao contrário, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, não é isso que importa, né? Não saiba uma mão o que a outra, o que dá a outra, mas ao mesmo tempo ele fala, brilhe a vossa luz, e ele fala assim, coloque a candeia sobre o alqueire. Como entender isso, né? Como entender essa... Então, quem quer colocar a palavra na boca de Jesus, coloca a palavra na boca de Jesus para qualquer situação que é favorável a essa pessoa. O Divaldo conta uma historinha que ele fala que tinha um bêbado que falava que Jesus era alcoólatra. Vocês lembram dessa? Não? Ele falava assim, que o bêbado chegou e falou assim, Jesus era alcoólatra. Ele falou assim, claro que não era. Por que que era? Ué, você quer que eu prove para você só com o que está escrito? Quero. Então tá, Ele não foi lá nas bodas de Canaã? Na festa? Foi. Ele não transformou água em vinho? Depois ele não saiu falando assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? De tanto beber, não sabia nem quem que era a mãe dele, quem que eram os irmãos dele. Mas é uma anedota. Exatamente. Né? O Chico que falava assim, gente, Jesus não era bêbado, né? Então assim... Não era alcoólico, isso é uma anedota. Exatamente. Então eu usei essa anedota, né, para falar que se a gente pegar fora de contexto o que Jesus ensina, a gente põe os ensinamentos do jeito que a gente quer, né? Então é importante entender que quando ele falou não jogar pérolas aos porcos, o que ele estava querendo dizer com isso e em qual situação que ele estava querendo dizer isso. Quando ele falou não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, em que situação, para que tipo de alma doente que ele estava ensinando isso? Né? Necessitada ou alma infantil que ele estava ensinando a verdade para ela se libertar, né? E aí chega no estudo de hoje, a gente está falando sobre a candeia, sobre o alqueire. Qual é a mensagem para nós, crianças espirituais, nos libertarmos das nossas bolas de ferro, né? Das nossas amarras? Eu ia falar cadenas em espanhol, né? As nossas correntes. Quais são as... O que ele quis ensinar para a gente? Então, ele estava querendo dizer, falando assim em poucas palavras, né, que que a nossa conduta, que a nossa atitude dê frutos, né, e que em dando frutos que as pessoas que sirvam de exemplos esses frutos, né, que o nosso trabalho inspire, né, que o nosso verbo console, que a nossa mensagem esclareça, ou seja, que a nossa luz tenha utilidade, que ela brilhe, né? E as pessoas confundem que você brilhe, né? Que eu brilhe, que brilhe a minha pessoa. Não, são que os meus frutos brilhem, que os atos brilhem, que a minha obra resgate, que a minha obra acolha, que a minha obra console, que a minha obra esclareça. Não eu, né? Não eu como pessoa. Então é uma mensagem muito linda, maravilhosa, né? E fazendo jus a maestria, né, de Jesus em falar com poesia, né? Em falar com cântico, em falar com enigma, em falar com o coração, porque o que ele queria era usar uma linguagem que viesse trazer fogo, né? E que esse fogo, e ele desejava que esse fogo ardesse. Mas que fogo é esse? É incendiar os nossos corações, é o que ele queria fazer, né? Exatamente. Fogo do amor, para que cresça e contamine todos, né? Exato. Então ele falava dessa forma para que o nosso coração ficasse em brasa, né? Para que o nosso coração fosse realmente vivo, né? Tocado e tocasse. Porque se você fala de uma forma fria, né? Racional, não é a mesma coisa que você chegar com o coração em brasa, né? Não é a mesma coisa. Então,
você fala de um jeito que toque as pessoas. E ele tinha essa capacidade, né, de nos tocar. Então ele fala assim, olha, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não coloqueis a vela debaixo do velador. Né? Não vos escondais, né? Exatamente. Mostre-se abertamente. Exatamente. Ou seja, Fátima, que o bem apareça. Que o bem apareça. Porque a gente pensa que não fazer o mal já é bem. Né? Mas não é. Não fazer o mal não é fazer o bem. Não fazer o mal é ser conivente com o bem. É com o mal. Não fazer... quer dizer, falei tudo errado. Não fazer o bem é ser conivente com o mal. Isso Né? é alheio, né? Deixar o mal aparecer. Faz o que você quiser mal. Eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui de braços cruzados. Marcos quer falar. E não fazer o mal é uma obrigação, não é mérito nenhum. Exatamente. Eu já não faço mal para ninguém. Isso é o mínimo que você tem que ser, né? Exatamente, isso é o básico. Aquela velha observação de quem morou ou viveu no interior, né? A lamparina, à noite, era colocada nas casas na parte alta, né? Para que aquela luz alcançasse o cômodo todo e alcançasse quem entrasse. E Jesus diz assim também, eu acho que essa é a lição, né? A sua luz, tem que aparecer, né? Se não houver, ponha debaixo da candeia mesmo, deixa ela guardada. Se for para o mal, que não apareça, né? Apague a lamparina, ou então, sei lá, eu guarde debaixo da cama, do alqueire, seja o que for. Mas se for o bem, se for a luz, se for a iluminação, que todos possam vê-lo e apareça, né? A gente precisa fazer isso, deixar que o bem aflore, que o bem apareça. Né? E aí você levará luz aos demais. Né? E no interior era assim, né? À noite, aquela lamparinazinha, colocava lá no candeeiro, digamos assim, ou na parte alta, para poder iluminar as casas que não tinham luz elétrica. Eita, nós saudade. No capítulo 24, nós temos 3 trechos de evangelistas Mateus e Lucas. Em 2 deles, nós vamos ter a referência a Jesus nos recomendando elevar a luz do candeeiro para que ilumine a todos, inclusive a nós mesmos. Mas há ainda uma referência em Mateus, com os apóstolos lhe perguntando por que é que ele falava por parábolas. E aí parece mais uma vez a contradição. Brilha a vossa luz, mas ao mesmo tempo o mestre falando por parábolas. E a luz é a forma respeitosa de nos tratar, porque a luz é de origem divina. E a luz nos respeita, fundamentalmente. Aguarda o nosso amadurecimento para nos revelar. É o Emmanuel quem ensina ao Chico que nem todas as verdades nós poderíamos revelar a todas as pessoas em todos os momentos. Porque quando uma luz é muito intensa, ela tem a capacidade de ofuscar. E a intenção da luz é clarear e não confundir. Então, aqui nós temos a clara manifestação do maior representante da luz que a humanidade pôde ter testemunho, que é a presença do Cristo entre nós. Ele é, ainda hoje, a nossa maior referência. Então, ele tinha esse cuidado de nos convidar a expor toda a quantia, a parcela de conhecimento superior que nós adquiríssemos, colocando a nossa luz acima o mais alto possível e completando o Fábio, fazendo com que a luz que nós assimilássemos refletisse em nossas ações, pensamentos e palavras. Mas ele também nos respeita a ponto de confessar aos apóstolos: vós conheceis uma parcela, e eles têm ouvidos de ouvir, mas não entendem, têm olhos e não veem.
Então, ele preservou na figura das parábolas muitas informações que nós não tínhamos ainda a maturidade para conhecer e que, atravessando 2000 anos, chega até nós já numa outra condição, onde nós podemos decodificar as sugestões do Cristo, sempre ligadas ao bem viver. O que nos admira profundamente, porque hoje na pedagogia se discute a utilização de histórias com recursos e elementos do nosso cotidiano para que você possa atingir de forma mais fácil o objetivo com os aprendizes. E o Cristo já utilizava isso, não é à toa que nós o tratamos por mestre. Já utilizava esta estratégia porque ele já sabia da nossa capacidade de entendimento facilitada pelas parábolas, pelos elementos simples do nosso dia a dia, que ele habilmente soube traduzir verdades imensas numa frágil parábola que até hoje chega e acaba nos encantando pelo lirismo, pela poesia, pela capacidade de síntese, né? Nós ainda hoje nos deleitamos com os ensinamentos do Mestre Jesus. No livro Consolador, há uma pergunta que Emmanuel responde, onde ele fala assim que as parábolas de Jesus eram como as sementes divinas que vinham, que iam brotar e iam mostrar para a gente, amadurecidos, né? O amor dele para a gente. Então, ele fala nessa resposta que as parábolas eram sementes. E que quando brotassem a gente ia perceber o amor de Jesus para nós, né? E Jesus mesmo falou assim, e o semeador saiu a semear, né? E ele estava se referindo a ele, né? E ele semeou de fato, né? Semeou de fato, e as sementes caíram nos corações, né? Corações diferentes. Alguns corações tinham espinheiros, né? Alguns corações eram terreno árido, alguns corações eram pedregosos, mas alguns corações elas brotaram, né? Criaram raiz e tal. Então, as sementes estão aí, né? Agora, cabe a quem cuidar do terreno, né? Cada um de nós, é isso os que nossos eu corações. Gostaria de convidar todos os nossos ouvintes, e é um convite para nós mesmos, refletirmos a respeito do que é que temos feito da luz que nos chega através dos ensinamentos de Jesus, melhor explicados e explicitados pelos benfeitores espirituais na Redentora Doutrina dos Espíritos. Como é que temos utilizado esse manancial de luz? Como é que eles refletem nos nossos pensamentos e hábitos? Porque muitos de nós achamos muito bonita a doutrina dos Espíritos, nos dedicamos a estudá-la, a citá-la, né, de forma impecável, mas não deixamos que ela permeie as nossas atitudes, o nosso sentimento. Ainda temos dificuldade em viver a proposta do Cristo, fazendo com que nós sejamos seres muito estranhos, com a cabeça lotada de conhecimento superior, de luz, mas as nossas atitudes e palavras às vezes contradizem esse repertório e encontramos situações tristes de seres que se dedicam à palavra, ao esclarecimento, à orientação, e no entanto, quando se trata da sua própria conduta, acabam esquecendo que aquela luz, ela não pode ser colocada ocultamente, né? Ela precisa brilhar, ela precisa estar no nosso dia a dia.
na nossa convivência diária com os nossos familiares, que, segundo o entendimento, é onde reside os nossos maiores desafios do ponto de vista do apaziguamento dos equívocos que cometemos, dos excessos. São os seres que vieram nos cobrar aquilo que deixamos por fazer e que exigem de nós uma maior quantidade de dedicação, de disciplina e de esforço para que nós possamos retomar o convívio fraterno, o respeito, o amor. Em última análise, é o nosso objetivo maior. Mas às vezes a simples tolerância já é um desafio muito grande. E nem sempre nós conseguimos conquistar. Às vezes acabamos nos confundindo e exigindo do outro o que não construímos ainda em nós, né? E aí passamos a não ter uma atitude condigna daquilo que o Mestre nos propõe. Se ele nos pediu para que nós perdoássemos 70 vezes, 7 vezes, que nos amássemos uns aos outros, que nos amássemos como ele nos amou, e ele não nos pediu nem esperou absolutamente nenhuma retribuição. Então, essas sugestões e convites ainda ecoam nos nossos ouvidos, mas como estarão dentro da nossa consciência? Fica a dica. Muito bem colocado, viu, Afonso? Beleza. Alguns anos atrás, o nosso querido Haroldo, ele publicou um livro chamado Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. E lógico, né, que para você analisar as parábolas de Jesus, você tem que avaliar o contexto em que foi escrito, em que foi necessário elaborar aquele ensinamento, aquela reflexão. E então, por que Jesus falava por parábolas, né? Que é um dos conceitos que faz parte desse capítulo que nós estamos estudando. Então, por que Jesus falava por parábolas? A parábola parábola é uma palavra de origem grega que significa ao lado de, estar ao lado de, ou fazer uma analogia com alguma coisa. Comparar. Então, logicamente que Jesus, que é o maior psicólogo que o planeta já conheceu, o maior pedagogo que o planeta conheceu, o maior administrador, o maior líder, como é que é? No Monge Executivo, ele diz que é o maior líder, tem um termo que ele usa, né? É um líder não sei o quê, né? E então, nesse contexto de que Jesus é portador de virtudes no mais alto grau, porque senão ele não seria governador planetário, evidentemente, né? Inclusive o Haroldo faz uma brincadeira que eu aprendi com ele, eu falo com frequência, né? Você já fez curso de gestão de planetas? Né? Pois é, Jesus já fez esse curso e há muito tempo, né? E há muito tempo, porque esse curso que ele fez, por exemplo, ele é Cristo planetário de 5 planetas, 5 mundos. E ele faz parte da pleiade, do conjunto de Cristos planetários do Sistema Solar. Então, quer dizer, certamente, acima dele haverão outros Cristos que estarão, vamos dizer assim, num patamar superior. É impressionante o negócio desse, né? Não dá nem para ter uma noção, né? A gente começa até a ficar meio tantã, né? Quando você começa a pensar nisso. Então, Jesus, ele comanda o planeta Terra, ele comanda um planeta que acabou de sair das mãos do Criador, né? Que é um planeta primitivo, um planeta de regeneração, um planeta
já considerado mundo feliz, e também um planeta que é, quando eu falo planeta, é um mundo, né? Que é um planeta de pureza, como é que é? Dos espíritos puros, né? Que é acima dos mundos celestes, isso aí, mundos celestes ou de pureza espiritual. Então, quer dizer, ele vivenciou isso para fazer gestão de planetas. Então, evidentemente que quando ele encarnou aqui no nosso planeta, e Jesus não reencarnou, Jesus encarnou, né? Porque foi uma única existência que ele teve. Foi missão mesmo. Então, quando ele encarnou, ele já era portador de todas essas virtudes no mais alto grau. Pois não, Afonso. Eu só queria chamar a atenção... Eu não vou perder o raciocínio, fica tranquilo. Eu só não queria interromper, mas eu acho importante a doutrina espírita nos dar essa visão de que essa realmente é a maior demonstração de amor do Cristo, é o mergulho na carne. Porque algumas pessoas levam a entender que o maior sacrifício foi a morte na cruz, aquela tortura toda, aquela situação, mas aquilo mesmo suar sangue, né? Suor com sangue também não foi o maior sacrifício. Digamos, foram segundos de dor e de testemunho de grandeza espiritual, mas demonstração de amor, renúncia mesmo, é você ter que mergulhar na atmosfera de um planeta como o nosso, sendo uma criatura do quilate espiritual do Cristo. E ele fez exatamente e unicamente por intenso amor a nós, humanidade que ele tutela de forma tão amorosa e fraterna. E amor por isso devemos... Né? Amor incondicional. Que ele não cobra nada, né? Nada. E essa é a grande demonstração. Então, tenhamos no Cristo... Nem tráfico de influência tem, nada. Não tem, nem pensar. Tenhamos no Cristo um grande e incomparável amigo. E lembremos-nos dele como alguém capaz de extremos de amor, como mergulhar na carne num planeta como o nosso. Perfeito. E aí, então, como eu estava falando, evidentemente que como ele era portador de todas as virtudes, ele também tinha o seu método pedagógico. E o método pedagógico que ele se valeu é um método muito eficaz, porque até hoje milhões ou bilhões de pessoas estudam os seus ensinamentos. Nós estamos aqui estudando. Então já se passaram 20 séculos e nós estamos estudando as suas reflexões, os seus ensinos, que muitas vezes derivam das suas parábolas. E as parábolas contadas por ele são histórias. As histórias é muito fácil de nós memorizarmos, né? Nós não esquecemos as parábolas. E está lá o conceito. Está lá o conceito, né? Olha, vai lá, estuda, olha, vai lá, aplica. Nós escutamos isso todo dia no recesso dos nossos corações. Marcelo, agora a gente vem aqui no rádio e fala assim, para todo mundo que está ouvindo o rádio, não coloquei a candeia debaixo do alqueire. E estamos explicando isso, né? Mas a gente aprendeu com Jesus. A gente leu, né? Agora Jesus leu na onde essa coisa que ele está falando? Pois é. Quem falou isso para ele? Ele só observou lá a natureza, os hábitos das pessoas, né? E desses hábitos das pessoas ele falou, é verdade, agora eu já me lembrei, né, que eu tenho que falar isso e tal. E aí o Mateus anotou, né? Foi o primeiro que anotou, depois vieram os outros. Pois não, mas Fátima. É um palpite meu, mas principalmente os alunos de Espiritismo, tinha que ter o livro das parábolas de Jesus. Sim, sem dúvida. Tem que ter esse livro, tem que ler, tem que estudar elas, porque principalmente quem pretende fazer preleção... Qual o livro que você está falando? O do Cair Barchutel, você está falando? Que é as parábolas de Jesus do Cair Barchutel. Sim, maravilhoso. Sensacional. Tem que ser um livro ali que esteja à mão toda hora. O Cair Barchutel, um grande missionário lá de Matão, né? É uma boa dica, pode ter certeza que eu vou comprar na feira do livro. Pode comprar que você vai gostar. E aí, então, nesse contexto de análise da parábola, e agora, ainda há pouco, nós estávamos falando
num outro contexto, e eu não me lembro exatamente se foi o Afonso que falou, e depois a Fátima fez o comentário, de que não basta não fazer o mal. Não foi isso? Foi o Fábio que falou, né, Fábio? E olha só, Fábio, na pergunta 642 de O Livro dos Espíritos, o Kardec, que todos sabemos que era discípulo de Jesus, o Kardec pergunta para os benfeitores: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Será suficiente? Olha, basta não fazer o mal? Se eu não fizer o mal, eu já vou estar bem posicionado na vida futura, na vida no mundo espiritual? Se eu não fizer, olha, eu não matei, eu não roubei, não fofoquei, não prejudiquei ninguém, eu sou uma boa pessoa. Não, eu não sou uma boa pessoa. Eu sou uma má pessoa e de carteirinha. Plasma. E de carteirinha. Porque olha só a resposta deles. O Kardec pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Aí os benfeitores respondem: não. Só que eles não param no não. Tem uma continuidade, né? São benfeitores espirituais, são espíritos superiores, são orientadores. Então eles sabem completar, eles têm conteúdo. Não são como nós, que nós temos cara de conteúdo. Mas nós sabemos fazer cara de conteúdo. Mas eles têm conteúdo. Aí eles dizem: não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças. No limite das próprias forças. Olha só o complemento. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Será que você pode repetir isso, por favor? Lógico. Ó, vou repetir agora, como é que se diz, né? Com emoção. Estudamos com a Agnello essa questão assim, muito forte. Estudamos com a Agnello, né, no última sexta do mês. Já essa questão é muito forte, é muito linda. Sem dúvida. E quando eu comecei, eu lembro que eu estudei essa questão com o tio Agnello também. Aí você vê que o tio Agnello sempre dá ênfase, né? Então, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que se deixou de fazer. Entendeu? É um convite muito forte à responsabilidade. Não há neutralidade. Não. Ou você serve à luz, ou você integra o exército da sombra. Não dá para dizer: não, eu sou meio termo, eu não vou aqui nem vou lá. Não existe isso. E tudo que você deixar de fazer, a tua consciência, não é ninguém mais. A tua consciência vai te exigir acerto. E às vezes o acerto pode custar um pouco mais caro do que realizar agora. Então vamos arregaçar a manga e fazer. E sair da neutralidade, e sair de cima do muro. E sair de cima do muro, seja vosso falar sim, sim, não, não. E lá no Apocalipse, o Apocalipse, se fosse escrito hoje, o Apocalipse seria escrito assim: o Apocalipse, psicografado por João Evangelista, ditado por Jesus. Ditado por Jesus, porque foi o próprio Jesus. O João, ele conta que ele teve as visões que o próprio Senhor lhe mostrou. Certo? Então, se o Apocalipse fosse escrito hoje, e Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação, só isso. Não é tsunami, não é o mundo acabou, não é Armagedon, não é nada disso. Pelo contrário, é uma obra de consolação, porque a obra foi escrita quando começou a se intensificar a perseguição aos cristãos, e foi mais uma mostra de amor de Jesus
aos seus seguidores, porque lá no finalzinho do Apocalipse, Jesus escreve assim: toda lágrima será enxugada. Quem falou isso não fui eu, foi Jesus. Toda lágrima será enxugada. Então lá no Apocalipse, num determinado momento, Jesus diz assim, e João escreve, eu não quero morno, ou é quente ou é frio. Morno eu não quero, e se vocês ficarem mornos, eu vos vomitarei. Olha só, porque uma das igrejas lá da época, que eram 7 igrejas, elas estavam meio hesitantes, meio indecisas, tal, e aí então Jesus faz essa colocação. Pois não, Leandro, fica à vontade. Uma colocação, né, você comentou, o Apocalipse, ele significa revelação, tanto que se nós pegarmos a Bíblia Sagrada em inglês, né, o Apocalipse se chama Revelations, e Revelations em português, revelações, né? Então é bem isso que você comentou. E até só um comentário rápido em cima do que o Afonso colocou a última vez, né, questão 642, aquele que falou de arregaçar as mangas, né, é um convite fortíssimo para nós colocarmos em prática a caridade, né? O amor em ação. Então, sem dúvida nenhuma, é uma questão fortíssima. Por isso que o tio Agnello pega bastante em cima dela, porque é realmente para fazer a gente pensar muito e sair do quadrado. Sair do nosso comodismo, né? Da zona de conforto, né? Bem lembrado. E só para você ter uma ideia, com o professor Severino Celestino, nós aprendemos também que em hebraico, o Apocalipse, ele é escrito assim, Rizaion. Rizaion significa visão. Só que visão no sentido espiritual. E foi o que João teve, né? Visão espiritual. Mas está correto. Apocalipse, a palavra de origem grega, significa revelação. O que chegou para o mundo ocidental, né? Para nós ocidentais. Para os orientais seria Rizaion. Muito bom. Então vamos encerrar a nossa primeira parte. Tem mais alguém que gostaria de fazer o comentário? Marcos, Fátima, Fábio, Afonso. Só para finalizar, retomar o que você disse agora há pouco, eu fiquei pensando nos momentos em que nós tropeçamos e acabamos não tendo uma visão de esperança. Quando as coisas parece que desabam, porque vêm aos feixos, e nós nos sentimos derrotados, tristes e desesperançados. Na minha avaliação pessoal, e portanto sem nenhum valor, nós temos a impressão de que é uma das piores condições do ser humano, você chegar a um ponto de perder a esperança. E quando isso acontece, se acontecer, a lembrança do texto de Apocalipse do Marcelo, dizendo que o João através do Cristo, né? Ou Cristo através de João, melhor dizendo, diz que toda lágrima será enxugada. Então não se desespere, há sempre uma alternativa. A Joana de Ângeles falou para o Divaldo, quando ele se queixou, disse que tinha olhado para todos os lados e que não via saída. Ela falou, você esqueceu de olhar para cima. E sempre há uma esperança que nos alcança do plano real da vida. E segundo Chico, tudo sempre passa. Isso daí é uma verdade que ninguém pode esconder, né? Muito bom. Vamos então fazer a pausa? Vamos sim. E em homenagem, é claro, ao nosso amigo Fábio, né? Que adora Tim e Vanessa, nós adoramos também. Por ele, vamos ouvir a música Alívio, de Tim e Vanessa.